aí, gente, beleza? Como vocês estão? Antes tarde do que nunca, vim aqui hoje mostrar para vocês todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês onde eu li 9 livros no total, porém eu estava meio que em um momento de ressaca, ainda estou, na verdade, e muitos deles eu acabei não gostando muito, achando bem mais ou menos, não sei se tem a ver com a ressaca ou se realmente os livros não eram tão bons. Então não ajudou muito a sair desse momento, né? Continuo nele até agora. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês todos eles. Então foram 9 livros, na verdade 8 livros e um mangá. Mas antes de começar, vou lembrar vocês de deixar, por favor, um curtir aqui no vídeo, se você gostar. E também se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Divulguem também para os seus amigos, me sigam nas outras redes sociais, que vocês não têm noção do quanto isso me ajuda. Então, bora lá para os livros. O primeiro livro que eu li no mês de fevereiro, que na verdade foi um mangá, que foi Death Note, volume 4, nessa edição Black Edition. Se eu não me engano, cada edição dessa tem 2 volumes do normal. E aqui eu não vou poder falar muito sobre o que aconteceu por aqui, né? Afinal, um super spoiler, já é o volume 4 da série. Mas o Death Note é uma história sobre um rapaz que encontra um caderno que pertence a um deus da morte, um Shinigami, se eu não me engano, eles chamam, que é tipo um anjo da morte, deus da morte, não sei. E que nesse ele descobre que se ele escrever o nome de alguém nesse caderno, essa pessoa vai morrer depois de um certo tempo. Então ele começa a matar, né, a escrever nome de criminosos nesse caderno. E do outro lado a gente tem daí a polícia tentando descobrir quem é essa pessoa que está matando tantos criminosos de uma maneira tão repentina, do nada. Então é uma guerra entre esses dois lados. Eu nem sei dizer se isso aqui é uma ficção científica, se é fantasia, se é suspense, não sei. Enfim, é bem divertido de ler esse mangá. Eu não sou a maior leitura de mangá e eu gostei bastante. E aqui nesse quarto volume foi meio polêmico assim para mim, porque meio que eu senti que tem um acontecimento aqui que eu não esperava nem um pouco que fosse acontecer já. E quando aconteceu, eu fiquei tipo, tá, mas e agora? Para onde essa história vai, né? E eu meio que senti que o autor quis continuar uma coisa que talvez não tivesse necessidade de continuar, afinal, aquilo ali foi tipo X da questão no momento. Então, meio que não sei se eu fiquei animada com a continuação ou não, mas foi legal, foi um livro bom, eu gostei. No final, acho que eu acabei dando 4 estrelas, se eu não me engano. Então foi uma boa leitura no geral e super fluido, né? Rapidinho de ler, uma delícia de ler, então recomendo para quem gosta de mangá. E o próximo livro que eu li, eu tô até com um pouco de medo de falar, porque meu canal é muito pequeno para eu ser cancelada nessa internet desde já, mas foi Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McKiston. E eu com certeza vou causar polêmica aqui, porque eu acabei não gostando desse livro aqui, que eu enrolei desde o lançamento para ler, porque, na verdade, esse estilo Young Adult, New Adult, contemporâneo, não é o meu estilo de leitura, então realmente é uma coisa que é difícil de me agradar. Então eu já sabia que talvez eu não fosse gostar tanto, e esse livro é tipo, todo mundo ama, idolatra, não é mesmo? E aqui a gente tem o Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos, e ele tem origem mexicana, se eu não me engano. Então, tipo, ela é a Bambambam, né? A presidenta do mundo, por assim dizer. E o Alex meio que vai num casamento da família real britânica e acaba que ele sofre, causa, na verdade, um acidente junto com o príncipe Henry, acho que é Henry, um príncipe lá da Inglaterra. Eles acabam destruindo um bolo de 75 mil libras que foi usado no casamento de um príncipe com uma princesa lá. E meio que eles ficam mal falados na mídia, tanto o príncipe quanto ele, por terem brigado no casamento, sendo que não foi bem isso que aconteceu. Só que o Alex meio que detesta esse príncipe por 0 motivos, na verdade, mas ele não gosta dele. E eles têm que começar a conviver como se eles fossem melhores amigos, para a mídia meio que retratar como se a relação deles fosse maravilhosa e uma super amizade. Então ele vai conviver lá com o Henry. E apesar, né, desse ódio que ele tem do Henry aí desde o princípio, ele começa a desenvolver sentimentos que talvez sejam um pouco estranhos para ele, porque afinal ele é um homem que se considera hétero, então ele acha estranho que ele está tendo sentimentos românticos pelo Henry, né? E na verdade,
Não é que eu não gostei do livro, é um livro fácil de ler, um romance fofinho e tal. O que me pega é que o Alex mesmo, que é o nosso personagem principal, é chato, ele é chato, mimado. Então, o livro inteiro é no ponto de vista dele, o que eu achei que me atrapalhou muito. Eu acho que se tivesse o ponto de vista do Henry aqui, eu teria gostado muito mais, porque o Henry parece ser, pelo menos, uma pessoa muito legal, muito divertida, sem contar que esse fundo britânico, né, da família real britânica é interessante, então acho que foi meio desperdiçado isso aí. E também que o livro é extremamente longo, ele tem 400 páginas e chega a um ponto que ele fica extremamente repetitivo, porque é sempre a mesma coisa, é os dois briga, aí faz as pazes, aí se encontram, aí eles transam, aí passa e depois eles não podem deixar ninguém saber, aí, enfim, chega num momento que isso fica um pouco cansativo, pelo menos para mim ficou. Eu acho que esse livro podia ter umas 150 páginas a menos facilmente, assim, de repetição. Mas no fim, assim, lá depois da página 300, as últimas 100 páginas, onde acontece uma coisa que vai abalar o relacionamento dos dois, né? Eu acho que ficou mais interessante, sim. Apesar de eu achar que daí foi meio corrida. Eu acho que essa origem mexicana mesmo do Alex, totalmente desperdiçada. Só menciona isso uma ou duas vezes e, tipo, a mãe dele é presidenta dos Estados Unidos, mulher, e isso não é nada aproveitado, sabe? Então, não sei, para mim foi um livro que não cheirou nem fedeu. Eu acabei dando 3 estrelas, porque é uma leitura fluida, mas, enfim, não gostei muito. Depois, outro que eu também não curti muito, e esse foi meio que uma decepção para mim, foi Crenshaw, da Catherine Applegate. E esse foi uma decepção, porque eu li outro livro da autora, que é O Grande Van, e eu amo demais aquele livro, então meio que eu esperava mais desse aqui. Talvez até seja por isso que eu não gostei tanto. Aqui a gente tem a história do Jackson. O Jackson é um menino, se eu não me engano, de 11 ou 12 anos, e ele é uma criança muito lógica, então ele não acredita em fantasia, ele não acredita em magia, ele não acredita em nada desse tipo. E a família do Jackson está passando por um momento de dificuldade já não tão recente, já faz um tempo que eles passam por dificuldades monetárias, então eles não têm, meio que o apartamento deles não tem mais móveis, eles tiveram que vender tudo, eles não têm muito dinheiro para comprar comida, então eles realmente passam dificuldade assim de perrengue mesmo, de não ter dinheiro para comer. O Jackson meio que começa a ver de novo na vida dele um gato gigante, que é esse gatinho aqui, chamado Crenshaw, que na verdade é um amigo imaginário dele de quando ele era bem mais novinho, quando ele tinha 5 anos, ele enxergava esse gato gigante e que começou a aparecer para ele, na verdade, quando eles perderam a casa deles e eles passaram um tempo da vida deles morando em uma van. Então ele começou a enxergar esse gato e conversar com esse gato, que era meio que um escape para ele, né? Mas como ele sempre foi uma criança muito lógica, ele não conseguia aceitar que esse gato gigante estava ali e que era real, por assim dizer, né? Estava ali junto com eles. A gente parte, na verdade, a história parte daí, então, esse menino lidando com essa situação, né? Os pais dele meio que acham que ele é muito novo para conversar sobre isso com ele, e isso frustra muito o Jackson, porque ele sabe o que está acontecendo, ele está enxergando o que está acontecendo, ele acha que eles vão perder a casa de novo, que eles vão ter que voltar a morar na van, e os pais dele fingem que está tudo maravilhoso e está tudo muito ótimo. Então, é um livro que não é fácil de ler, na verdade, é uma situação, assim, um pouco triste, né, porque é uma situação muito real, na verdade, mas que a gente tende a não enxergar no nosso dia a dia, né, e eu acho que aqui a gente não teve, na verdade, um aprofundamento muito grande nessa história, ficou mais nisso mesmo. Os capítulos são curtinhos, é um livro que dá para você ler em uma sentada. E eu acho que eu senti um pouco de falta disso que eu achei no Grande Van, que é realmente esse aprofundamento, esse apego aos personagens, que eu não consegui me apegar muito ao Jackson, achei muito superficial. Eu achei que às vezes ele é um pouquinho chato também, assim, apesar de toda a situação, enfim. Achei que é um personagem que a gente não gosta muito dele, então para mim não foi muito fácil assim me apegar a esse livro e realmente gostar, então por isso eu dei 3 estrelas e meia para esse livro aqui, então foi meio que uma decepção, sim. Mas é uma leitura fluida, uma leitura rapidinha. Não é tão triste assim quanto a gente espera que seja, né? Tem um gato gigante na capa, a gente fala, vai morrer o gato e vou chorar.
Na verdade, não, uma breve passagem por uma vida de uma pessoa que passa por dificuldades. Eu diria que esse livro é isso. O próximo livro que eu li foi Charlotte, do David Fuenquinos, que, na verdade, se eu não me engano, é um autor francês. E esse livro é um livro de não ficção sobre a história de uma artista chamada Charlotte Salomon, que era uma alemã de origem judia que acabou morrendo no campo de concentração de Auschwitz em 1942, se eu não me engano. Então, ela foi uma artista que sofreu muito na vida, coitada. E esse livro aqui, na verdade, eu recebi ele numa caixa do Scooby, e era um livro que eu tinha dúvida se eu ia ler ou não, porque não faz muito meu estilo, para falar a verdade. Mas eu resolvi dar uma chance e foi uma grata surpresa, porque eu gostei muito desse livro. É um livro muito diferente, rápido de ler. Então, é uma história real e ela é contada em poesia, apesar de ser uma narrativa sequencial. Ela é contada em formato poético, então é bem diferente mesmo. Os versos rimam e a história é um progresso de história, né? A Charlotte, coitada, só passou perrengue na vida dela. A tia dela também chamava Charlotte, então ela aprendeu a escrever e ler o nome dela numa lápide, na verdade, que a tia dela, Charlotte, acabou se suicidando. E depois a gente acaba descobrindo que, na verdade, toda a família da mãe dela é uma família de suicidas. Então, a avó dela se suicidou, o tio dela se suicidou, a mãe dela se suicidou, a tia dela se suicidou, o marido de não sei quem suicidou. Então, assim, é uma catástrofe mesmo, assim, uma família problemática, um histórico de depressão, enfim. E a Charlotte, ela começa a pintar e ela se descobre como uma pintora de muito talento, porém que tinha origem judia. Então, ela quer estudar, por exemplo, numa faculdade lá de Belas Artes, muito famosa lá na Alemanha, mas ela não pode porque ela é judia. Então, é bem na época onde os judeus começaram a ter muita represália. Então, ela acaba conseguindo, aliás, estudar, porque ela é muito talentosa nessa faculdade, mas ela ganha um prêmio e esse prêmio não pode ser entregue para ela, porque ela é judia, e isso traria a atenção dos alemães, lá dos nazistas, do Hitler, para a faculdade, o que daria problema para eles. Ela acaba tendo que se fugir para o sul da França, tá? Onde ela é uma história assim de vida muito complicada mesmo. E ele narra assim a vida dela inteira, desde o nascimento até a morte dela grávida em Auschwitz, né? Então, assim, não é um livro fácil de ler, é um livro sobre o Holocausto, é um livro sobre uma situação escrota, né? Porque, coitada dessa mulher. Mas temos aqui, então, uma biografia de vida mesmo de uma artista alemã que, por azar, né, nessa época aí, acabou morrendo de uma forma trágica aos 28 anos. Então, não tem muito mais o que falar sobre. Leiam porque vale a pena, é bem legal mesmo. Ele tem disponível para o Kindle também, então. Mas ele está sempre bem baratinho lá na Amazon, se não me engano. Comprem com o meu link, vou deixar aqui na descrição para vocês. Depois disso, eu li A Maldição do Mar, da Shia Ernishaw, e mais uma vez vou causar polêmica. Talvez nem tanto, porque eu já vi algumas pessoas falando mal desse livro aqui. Mas foi um livro que eu achei bem ok, para dizer assim. Não foi um livro que eu não gostei, eu achei uma leitura gostosa de fazer, mas eu acho que eu esperava um pouco mais. Aqui a gente tem a história de uma cidade, na verdade, de Sparrow, onde existe uma suposta maldição por causa de 3 irmãs que há anos e anos atrás foram mortas, acusadas de bruxaria, porque as pessoas da cidade tinham muito preconceito, porque elas seduziam os maridos das mulheres casadas, e enfim, uma história bem complicada assim. E acabou que elas foram mortas, e desde então acontece anualmente, no mês de julho, mais ou menos, na época que elas foram mortas, um chamado do mar, onde aparentemente essas 3 irmãs possuem o corpo de 3 meninas da vila, ali dessa cidade pequenininha, e cada uma delas acaba matando pelo menos um homem, um menino, né, um garoto de mais ou menos 16, 17 anos, afogado no mar. Então, todo ano tem um alto índice de afogamento nessa época do ano de homens, né, de meninos. E aqui a gente vai ter a nossa protagonista,
Penny, que na verdade ela conhece essa história e ela meio que acredita nessa história, apesar de ela conhecer ali um rapaz que acabou de chegar na cidade bem nessa época, então ela sabe que, que ele tá correndo perigo, mas ele não acredita, né? Porque ele é forasteiro, ele nunca esteve ali e tá achando que é tudo lorota e lenda dessa cidade para criar turismo, enfim. E meio que ela mora num farol, né, no farol da cidade com a mãe dela. A mãe dela meio que perdeu a cabeça, não está muito bem, desde que o pai dela acabou sumindo no mar. Eu nem sei o que falar sobre esse livro, na verdade. Foi tão assim, ok, que eu nem me lembro muito bem o que falar dele, porque, né, eu não anoto as coisas, eu devia anotar talvez. Mas então o que me incomodou aqui, na verdade, foi um Insta-love que rola aqui, porque a Penny meio que conhece esse rapaz que chama Bo e ela se apaixona por ele meio que na hora. E outra coisa que o plot twist desse livro aqui, que era para ser um plot twist tipo, na verdade foi bem para mim, eu já sabia desde o princípio que era isso que ia acontecer, então meio que não me surpreendeu. Talvez por isso tenha me decepcionado. Eu ainda quero ler outras coisas da autora, inclusive tem um outro livro dela que foi lançado recentemente, que eu estou bem curiosa, porque a capa é maravilhosa, não é mesmo? Mas esse aqui foi bem mais ou menos. Depois eu li o livro Todo Mundo Vê Formigas, Todo Mundo Tem Algo a Dizer, que na verdade eu continuei na vibe de pegar livros da minha estante que talvez eu não fosse gostar muito, então a culpa é minha, né? Mas esse aqui, na verdade, eu gostei, esse aqui me surpreendeu. É um livro muito rapidinho de ler, ele é fininho, da A.S. King. Eu nunca tinha lido nada dela, foi meu primeiro contato. E esse já estava na minha estante há anos e anos. Eu também recebi pelo Scooby. Era bem um livro que eu achava que não fazia meu estilo também, Young Adult contemporâneo. Aqui a gente tem, então, o Luke. E ele é um menino de não sei quantos anos, 16, eu acho. E ele está passando por um perrengue muito grande na casa dele, tanto familiar, porque os pais dele meio que estão brigando, não se dão muito bem, quanto na escola, onde ele sofre bullying de um garoto totalmente escroto, na verdade. Aliás, aviso já que esse livro aqui tem gatilhos de bullying pesadíssimo, assim, bullying pesado mesmo. Então, né, não recomendo se você tem esse tipo de gatilho. E a mãe dele resolve, depois dele levar uma surra bem grande lá do rapaz escroto, mandar ele ir com ele, na verdade, para a casa do irmão dela, em outro estado, outra cidade, para dar um tempo do momento que eles estão vivendo, na verdade, para ele dar uma repaginada. E ao mesmo tempo a gente tem aqui o Luke sonhando com o vô dele, que foi um herói de guerra do Vietnã, que na verdade nunca voltou da guerra. Então a avó dele morreu alguns anos atrás, muito frustrada, porque o vô dele nunca foi encontrado. Então não se sabe se ele morreu, se ele não morreu, se ele voltou, se ele não voltou, ele simplesmente desapareceu. Então a gente tem aqui o Luke sonhando com esse avô e tentando salvar ele do momento que ele está lá da guerra, né? E meio que tem um pouquinho de realismo mágico nesse livro também, que é meio que uma válvula de escape do Luke. E na verdade a gente acompanha então o dia a dia desse menino. E sinceramente isso aqui é uma fórmula que totalmente tinha tudo para dar errado comigo, porque eu não gosto desse tipo de contemporâneo, mas foi bem legal. Tirando as partes dos sonhos que eu achei chato, tá? Teve até umas partes que eu pulei, porque não sou obrigada, não é mesmo? Mas a história em si, lá do Luke crescendo e convivendo com outras pessoas e percebendo que, na verdade, a situação que ele estava em um momento de depressão, momentos de ansiedade, essa situação do bullying, a situação com o pai dele, é muito complicada para ele, mas ele cresce muito com isso, então foi legal de acompanhar, foi bem assim, não vou dizer divertido, porque não é divertido, né? Mas foi interessante e edificante, eu diria. E o Luke, a gente gosta dele, é um personagem ao contrário daquele outro livro lá que eu falei, que dá para gostar, então a gente cria essa empatia por ele. E sinceramente eu recomendo bastante esse livro aqui, porque foi bem legal, me surpreendeu bastante. Depois disso, eu li Antes que eu vá, da Lauren Oliver, que é um livro contraditório, eu diria. Que aqui a gente tem a Samantha, que é a nossa protagonista, e ela é uma patricinha da escola, bem típica ela, americana mesmo, assim, clichê, né? Que é
líder de torcida e tem tudo, e todo mundo idolatra ela, e ela trata as pessoas mal, enfim, as amigas dela também são péssimas, enfim, muitas coisas assim. E aqui a gente tem acompanhando esse dia da Samantha, um dia da vida dela, onde no final do dia, e isso não é spoiler, tá? No final do dia acaba acontecendo um acidente de carro e ela acaba morrendo, ela com as amigas dela. E meio que no outro dia ela acorda de novo no mesmo dia. Então é aquele negócio de looping temporal, né? Temporal onde ela fica acordando sempre no mesmo dia, tentando consertar as coisas e entender o que deu errado e tentando mudar o destino, né? Esse livro aqui, na verdade, ele foi legal. Eu acho que o que me ajudou muito foi ter pego ele no audiobook, porque acho que se eu tivesse lendo ele normalmente, eu ia achar ele muito repetitivo, porque fica sempre no mesmo dia, né? E os capítulos são gigantescos, aliás, lado ruim desse livro aqui, capítulos gigantes, assim, de 70 páginas para mais. Então, ele se torna um pouquinho cansativo, sim. Mas foi legal de acompanhar também o crescimento da Samantha, né? Esse aqui é o segundo livro que eu leio da Lauren Oliver, o outro que eu li, eu não lembro o nome agora, mas eu gostei bastante. E esse aqui foi legal também, não é um livro que amei, nossa, meu Deus, que incrível, mas foi interessante, foi legal, gostei e, enfim, é isso. Depois eu li o livro Prodigy, da Mary Lou, que é o segundo livro da trilogia Legend, né? Que, aliás, foi um livro estranho de ler, porque eu li Legend já faz um tempo, não me lembro quando, mas já faz uns anos, assim, muitos livros atrás. E eu não lembrava nada de Legend, na verdade. Eu peguei o Prodigy no escuro, não lembrava nem quem eram os protagonistas, o que aconteceu em Legend. Então eu nem vou poder falar para vocês o que é a história. Mas aqui, então, a gente tem a continuação dessa trilogia, onde a gente tem dois personagens, né? A gente intercala o ponto de vista deles. O Juni, que ele é um ladrão, na verdade, é uma distopia, né? Então, é um Estados Unidos onde existe um governo muito opressor e ele é meio que o inimigo número 1 da nação, o que, na verdade, eu acho um tanto inverossímil, porque né, o inimigo número 1 da nação tem 15 anos, mas tudo bem. E, do outro lado, a gente tem a Dai. Eu acho que é ao contrário, na verdade. Ele é o Dai e ela é a June. Enfim, tem Dai, do outro lado, que é a menina prodígio lá da nação. Então, também é uma soldado, a melhor de todos os soldados do mundo. E ela também tem 15 anos, mas tudo bem, né? Vamos relevar. E a gente acompanha, então, os dois aí seguindo a história deles, né? E foi um livro, na verdade, legal. Eu gostei bastante desse segundo livro. Acho que eu gostei até mais do primeiro do que do primeiro. O primeiro livro eu lembro que eu achei bem okzão, assim, bem normalzão. E esse aqui eu achei divertido, uma leitura super fluida também, rapidinho de ler. E fiquei curiosa para ler a continuação. Aliás, logo em seguida eu já comprei o Champion, que eu não tinha aqui ainda, que é o terceiro livro da trilogia. E, no fim, ainda não li, mas espero ler em breve, antes que eu esqueça esse livro aqui também, né? Então, espero ler logo, mas gostei bastante desse segundo livro da trilogia. E por último, mas não menos importante, eu li Um Mundo Melhor, do Marcus Sakei, que na verdade também é um segundo livro de trilogia, que é uma trilogia de distopia, ficção científica. Na verdade, o primeiro livro se chama Brilhantes, não é tão conhecido, infelizmente, porque é um livro incrível. E a gente tem aqui o Nick, que é um cara, é uma fantasia, esse já é uma distopia mais adulta, então a gente tem personagens realmente adultos. E aqui a gente tem um mundo onde a gente tem uma divisão de pessoas, onde as pessoas são normais e outras são brilhantes. Então, são essas pessoas que têm alguma característica muito exacerbada. Muito aumentada. Pronto. Melhor, né? Então, os brilhantes são essas pessoas que têm uma característica muito aumentada em relação aos outros. Por exemplo, um brilhante de matemática é capaz de fazer absolutamente qualquer cálculo mentalmente em segundos e coisas assim. O que é uma coisa que eu acho muito legal nessa trilogia aqui, porque os poderes, né, desses brilhantes são poderes reais, então são coisas que realmente poderia acontecer no mundo real, essas pessoas terem esses talentos muito diferentões. Aí existem os brilhantes de classe A, que são esses que têm os talentos
melhores, né, para o governo, para cientistas, essas coisas, e os de classe, até classe D, classe E, que são os que têm um poder legal, mas nem... Tipo, por exemplo, aqui nesse livro mesmo a gente tem um brilhante de classe D, que na verdade o poder dele, ele consegue ver coisas, pilhas de coisas e estimar quantos itens tem ali. Por exemplo, uma pilha de folha seca, ele consegue falar exatamente quantas folhas tem naquela pilha sem precisar contar. Então, tipo, é um poder que é legal, mas não serve para nada, para falar a verdade, né? Então, aqui nesse segundo livro, eu também não vou falar muito sobre, porque senão eu vou acabar dando o spoiler do primeiro, mas leiam o primeiro, porque é muito bom. Mas foi muito legal essa trilogia aqui, sensacional, de verdade. São livros, assim, extremamente fluidos, apesar de eles serem grandinhos, eles não são tão pequenos. Gostoso de ler. O Nick é um personagem incrível, porque ele é um personagem do bem, porém que não tem aqueles mimimi que geralmente tem, sabe? Ai, meu Deus, eu não posso bater nele porque não é ético. E, ai, meu Deus, estou corrompendo a minha... Não, ele faz mesmo, tá? Ele não tá nem aí, ele faz e ele defende o ideal dele, ele quer ter um mundo muito bom para ele e para os filhos dele, que também, uma filha dele, na verdade, também é brilhante, assim como ele. Então, é muito legal, tem aqui uma guerra de poder, tem tudo que uma distopia legal tem, de uma forma muito bem trabalhada. Então, realmente, eu fico muito triste por essa trilogia não ser tão conhecida quanto deveria, porque, sério, gente, é muito legal, recomendo demais, leiam, porque vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Então foi isso, gente, que eu li no mês de fevereiro. Como eu falei, foram até bastante leituras, mas a maioria delas meio que me decepcionou, né? Apesar das polêmicas aí, não me odeiem, por favor. Não esqueçam de deixar um curtir aqui no vídeo. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!